Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Mas ó, a gente fala de Andrei, mas nem só de Andrei, talvez é a pauta de ontem. Claro, A gente claro. comentou um pouco mais cedo também no nosso Bom Dia, claro, né, nosso debate geral, do Ferreirinha, que ele voltou a jogar e foi bem pra mim. E aí eu acho que ele deixa um recado claro que ele tem que continuar jogando, tem que continuar tendo espaço, porque acho que o Chacon perguntou pra ele na coletiva, né, que o pessoal falou: Chacon, obrigado por pressionar o Zubeldia perguntando Então, do Ferreirinha. aí é que tá, eu não lembro disso. Hoje a gente tá falando no Bom Dia. Ele não lembra a pergunta que ele fez, isso é muito não, legal. É que foi no jogo contra o Corinthians, pô. Eu não lembro que eu almocei ontem. Imagina que eu perguntei no jogo contra o Corinthians. O que me assusta é que assim, você vai ter que pensar na sua pergunta, porque qualquer coisa vai ser pressão. Qualquer coisa que você perguntar vai ser ofensiva. Mano, ele tem que perguntar. É igual a pergunta da Pri ontem, que eu achei genial. Foi Que muito bom. ela mandou lá pro Zubeldia. Pô, toda vez que o São Paulo perde, falam que é o Luciano que tá criando panela. Como é que você tá vendo isso daí? Como é que você blinda o Luciano dessa informação aí? Porque ele já falou que ele fica pé da vida com isso também, né? E aí o Zubeldia falou tal. Eu achei a pergunta do caramba. Teve gente que falou assim, pergunta idiota, mano. Você quer que pergunte o quê, cara? Você quer que ele pergunte assim, Zubeldia, qual que é a sua cor favorita? Tem gente que... Bom dia. Tá almoçando bem. Não. curtindo Mas assim, aí. eu acho que é o seguinte. No caso do Ferreirinha, né? A gente no pré-jogo ontem, a gente até pôs enquete no nosso YouTube pra galera opinar. Era o Michel, porque o Nestor não ia jogar, né? Então era o Michel que tinha que jogar ali, era o Ferreirinha, era outro. Cara, 85% colocou o Ferreirinha. E todo mundo tava certo. O Ferreirinha jogou muito bem ontem. Claro, não foi aquela coisa de falar, pô, acabou com o jogo, foi melhor em campo. Mas eu achei ele muito bem. Se fosse o Michel, ia ser aquela coisa mais do mesmo. Há quanto tempo que o Michel não tá jogando bem, né? E o Zubeldia leu bem, porque o time do Criciúma ontem era um time mais pesado na marcação. E aí pega o cara como o Ferreirinha, que é um cara que parte pra cima do 1 contra 1, ele foi muito bem. Minha visão, pelo menos, é que o Ferreirinha conseguiu ser um diferencial na ponta, ele parte pra cima, tem esse 1 contra 1. Eu fico sempre na dúvida porque, assim, né, o São Paulo e o São Paulino sempre prezaram há anos e anos que, pô, falta um cara do enfrentamento, falta um cara do drible, falta um cara ousado do 1 contra 1. Quando tem, era pouco utilizado. Então, fica a minha torcida para que o Ferreirinha seja ainda mais usado pelo Zubeldia, porque pra mim, ele é mais ponta que o Michel, por exemplo. É que tem um outro ponto, assim, que eu acho que o Zubeldia erra nas substituições, que é o seguinte. Eu acho que vale você colocar um jogador jovem na pressão pra ver como é que ele reage. Por exemplo, e tudo isso pra falar o quê? Contra o Criciúma entra Michel Araújo, por exemplo, que é um jogador mais experiente. Tem mais rodagem, tem mais tempo de carreira e tudo mais, né? E é um jogo que eu acho que poderia ter entrado, por exemplo, o William Gomes. Na esquerda ali. Pode ser, não necessariamente na esquerda, mas Na fazendo função alterações, é isso. Tá. É... Mas já começando, você Não, imagina? não. Entrando no lugar do Ferreirinha durante Tá, a partida, tá. né? Ao invés do Michel. E no jogo que tá perdendo contra o Cuiabá, ele entra. O William Gomes entra. Isso, Entendeu? Então, assim, tudo bem que você colocar no momento de pressão é interessante, mas é melhor você colocar no momento um jovem Favorável, garoto né? num favorável. A não ser que seja uma situação, por exemplo, que a gente estava comentando do Jandrei. Que aí você coloca o Yang e... eu prefiro o benefício da dúvida do que o acerto do erro, né? Da certeza do erro. Então, é isso. Eu também acho que falta, talvez, proporcionar, né, chances pra molecada em momentos mais propícios. Sim. Então, quero ver um pouco mais do William. No primeiro jogo que, tomara que seja muito em breve, São Paulo consiga fazer, 3 gols de vantagem, eu quero ver o Igão em campo. Eu quero ver a molecada. Então, putz, isso é o que a gente cobrou muito do Carpini no Paulista, né? Sim. Que acabou Mas não aí é rolando. que tá. No Paulista, tinha mais justificativa, agora tem menos justificativa pra você colocar a molecada, porque são jogos mais difíceis e tudo mais. Também acho que, ao mesmo tempo, qual vai ser o momento pra testar o Yang só no ano que vem? Entendeu? Então, eu ainda acho que tem que colocar a molecada. Mas, no Paulista, Zubeldia, por favor, faça um bom ano, continue pras próximas temporadas. No Paulista, é mesclar o time, é colocar a molecada, é ver como eles se comportam contra equipes mais Então, tranquilas. mas não falta aí um respaldo de diretoria? Porque o que eu pergunto? Eu vou perguntar pro Gabriel também.
Por exemplo, você chega no Paulista, eu lembro de um ano aí, acho que foi 2018, que era o Dorival, no começo do Paulista, né? O São Paulo tinha quase caído em 17, Hernani salvou, começou o Paulista. Dorival falou assim, eu vou usar a base, vou testar no Paulista. Aí os 2 primeiros jogos, São Bento e São Paulo, Guarani e São Paulo, ele meteu uma molecada. São Paulo perdeu os 2 jogos. Aí já um monte de gente, até na mídia, né? Falou, olha lá o Dorival inventando, não sei o que, tal. Aí já foi pro saco aquela ideia de usar a base e já meteu o time próprio titular. Dorival, eu mesmo perguntei pra ele na rádio do Nilson César, uma época, né, quando ele era técnico do São Paulo ainda, sobre a projeção, né, enquanto ele ainda era técnico do São Paulo, pensando pro próximo ano, pra usar a base nesse Paulistão desse ano, que foi com o Thiago Carpini. Aí ele falou que, cara, isso é lúdico, porque eu tentei fazer isso em 2018, contra o São Bento 2-0, já queriam minha cabeça, eu tive que mudar o time. Então ele falou que era lúdico, ele já deixou claro que não é uma situação fácil. Mas você não precisa colocar todo o time reserva. Claro, você escalando Sim. jogadores pontualmente. Até porque esses garotos, esses meninos da base, se eles tiverem espaço no profissional, eles não vão jogar só com meninos da base. É pra ver como eles se comportam com o time titular. Então você pega o time titular e faz 3 alterações do que é o time base e coloca moleques da base. Então, por exemplo, vai um William Gomes com o Igão e o Negruti. Exemplo, tá? Por cima. Vê como eles se comportam. Aí, pô, o Negruti não foi tão bem, o Igão foi ok, razoável, o William foi legal. Então no próximo jogo, joga o William Gomes, aí muda. Coloca o Iba ali e coloca o Belém. Concordo. Pô, o Belém foi bem, nesse o William não foi tão bem. Já volta, coloca o Rato na direita, mantém o Belém, troca o Iba, Concordo. coloca só... Entendeu? Vai mesclando. Eu concordo. A minha pergunta é pelo seguinte, quando alguém tenta fazer isso, e o São Paulo perde 2, 3 jogos, num Paulista, por exemplo, que é um campeonato teoricamente mais fácil, todo mundo cai matando porque fala, ó, já começou mal, já não tá legal, e se perde um clássico, ferrou, fechou o tempo. O Paulista ele só serve pra queimar treinador e ideias de preparação. Era pra ser a pré-temporada do ano. Aí, o Paulista já começa a virar aquela coisa de, ó, tem que ganhar, não pode perder ponto, tem que se classificar, fazer melhor campanha. Aí desanda. Isso vem acontecendo nos 2 últimos paulistas, embora o Carpini não tenha usado a base. Então. Aí se chega no Brasileirão agora, meio do ano, não tem jogo fácil. São 20 clubes na Série A que são grandes. E aí, você teoricamente, dentro do Brasileirão, você vai ter que escolher um jogo ou outro que você fala, puta, nesse dá pra eu arriscar. Por exemplo, um São Paulo e... Puta, era pra ser um São Paulo e Vasco, por exemplo. Sim. Que teoricamente é mais fácil, você arrisca. Do que um São Paulo e Bahia no Morumbi domingo. Mas assim, Senna, o próprio Ibali, que é um bom exemplo disso. Contra o Vasco, o Zubeldia foi pro banco sem um volante. Tinha o Iba no plantel. Não usou por quê? Porque ele não foi testado no Paulistão e aí ele não queria ter esse benefício da dúvida de utilizá-lo contra o Vasco da Gama. E aí ficou por isso mesmo, foi sem volante pro banco. A gente viu o Galopo terrível. Sem e aí volante, ele teve sem que... lateral direito. Ele teve que colocar o Michel na direita, fazer uma puta de uma mudança e tudo mais, enfim. Eu acho que esse é o principal legado ruim do Carpini no São Paulo, não ter usado a base no Paulistão. E aí ele fez o movimento contrário, que era dar all-in no Paulistão, ou seja, usar as suas melhores peças, não usar a molecada. Ainda assim, quase caiu na primeira fase, né? Passa com o gol do Lucas no último lance contra o Ituano, de pênalti. E aí caiu nas quartas. Então, assim, foi todo movimento contrário, deixou 0 legado. Yang, Henrique Carmo, Negruti e Bali não foram testados pelo Carpini no Paulistão, onde deveriam ter tido uma chance, pelo menos. Dava pro Yang jogar contra a Portuguesa, por exemplo. Sim. Que a gente já saberia o nível dele, praticamente, pra entrar no jogo como o Bahia. A gente fica meio no cego, né? Então fica sempre projetando uma expectativa de... então a gente espera que ele seja tal jogador. A gente não tem um teste real. Meio da temporada, você tendo lacunas no elenco, ter essa molecada na base, você vai tirar pelo treino, a imprensa não está, o técnico está. A gente torce para que o Yang, Ibali, Negruti tenham um nível para poder ajudar o São Paulo durante o ano, porque senão vai ficar sempre preso. Né? E por isso que a gente, aí até respondendo de uma forma muito genérica algumas pessoas do chat, assim, é por isso que tem esse tipo de pergunta em coletiva, porque você tem que perguntar. Quando não pergunta, tem gente que fala, mas as perguntas são muito fofas, ninguém pergunta nada. Quando pergunta, vocês estão querendo queimar e criar crise. Cara, para de mimimi. É vontade para. de reclamar. Não, é porque é vontade de reclamar, mas é o que eu falo, você tem que perguntar, porque é justamente isso, é o único momento que você tem pra perguntar, porque ninguém tá vendo os treinos, tem gente que publica aí, tem canal aí que publica. Não, fulano foi muito bem no treino, quem que te contou?
Você tava na varanda assistindo? Porque E ninguém tem muita vê. versão de assessoria, que é emplacada Muita coisa de também. assessoria. O cara, E aí é que fala. Aposta aí que o cara tá arrebentando, hein? A origem dessa uma comprovação informação, que o cara tá arrebentando? geralmente a origem é assim, alguém que quer promover alguém, assessoria, ou alguém que quer queimar alguém falando assim, ó, fulano não tá bem. Então posta aí que ele foi mal. Ninguém viu o treino. E quando a gente vê o jogo, cada um tem uma visão do jogo. Então, por exemplo, pra um, foi muito bem, pro outro já não foi tanto. Mas então, assim... isso depende, né? Não, eu sei, mas às vezes tem algumas coisas que não são tão evidentes, né? Então, por exemplo, o jogo da Colômbia, do Rames, eu não tava vendo, a gente tava em estúdio. Eu recebi mensagem assim, caraca, o Rames jogou pra caramba, ele deu 2 assistências lindas pra golaço e a última foi sensacional. Cara, foram 2 cruzamentos. Foi uma bola parada e um outro cruzamento. Tipo, não é nada de abissal, né? Não é nada espetacular. Legal, mas não é nada abissal. Então, tem esse excesso, né? De floreamento nas coisas. Então, a coletiva, as entrevistas, às vezes são os únicos momentos que você tem pra chegar e perguntar. Por exemplo, Zubeldia, como é que você enxerga essa possibilidade do Ibali e do Negruti serem utilizados no elenco quando a gente tem aí uma defasagem de volantes, né? O Negruti ele tá sendo um ioiô lá no São Paulo. Ele Ele vai e volta com possibilidades, treinos, sentidores também. Então não contemos muito com o Negruti Sim, não. Tá? mas é que tá, a gente não sabe, a gente não vê o treino, então tem que se perguntar pra E saber aí, isso. quando vai na coletiva, você sempre descobre uma coisa nova, né? Ou não se descobre, alguma porque, coisa. mais uma vez, eu continuo batendo na tecla do Moreira. Não tem nada. Tá aí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!